Olá, sou Júlio Nunes, sou ator, diretor e autor teatral, e estamos aqui com a oficina de leitura e interpretação do texto teatral, que é dirigida para adultos e jovens a partir de 15 anos, atores, diretores e pessoas interessadas em montar peças teatrais, amadores, iniciantes e de nível médio. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos falar do ator. O ator ele tem duas ferramentas básicas, que é o corpo e a voz. Então, nós temos outros elementos no teatro, né? Cenário, figurino, maquiagem, trilha sonora. Tudo isso ajuda na composição da cena, etc. Mas a ferramenta básica do ator é o corpo e a voz. E a gente vai falar aqui um pouco sobre a voz, como utilizar de uma forma eficiente dentro de uma peça, né? E a gente vai falar da voz em relação ao texto teatral, né? O termo dramaturgia, ele define essa literatura voltada para a encenação teatral, né? Então, quem escreve peças de teatro é um dramaturgo, né? E nós sabemos, né, que muitas montagens, muitas peças são feitas sem texto, tá? Ou o texto é criado coletivamente, né? O autor é o próprio diretor, né? E nós estamos falando aqui do caso onde você vai pegar um texto já escrito e vai montar com seu grupo, ou com um grupo de pessoas, e como esse processo ele pode se fazer. E também tem muitas montagens que não partem do texto diretamente, vão fazendo... tem técnicas e técnicas, tá, gente? A gente vai falar aqui de um processo onde você parte do texto, busca elementos no texto, para poder ir compondo a sua cena e compondo a sua peça de forma que atinja seus objetivos, né? Então a gente tem uma estratégia de trabalho aqui, né? Tem alguns passos, a leitura branca, entender o contexto, e cujo resultado a gente quer entender os personagens e buscar a melhor forma de falar seus textos, né? Então, o primeiro passo é o que a gente chama de leitura branca. Branca aqui é de branco de papel em branco, tá? O início de tudo. Você vai começar a formar a sua ideia sem nenhuma pré-concepção, né? Então, esse termo ele é muito usado para a primeira leitura do grupo, né? O primeiro contato que o grupo vai ter para poder conhecer o texto. Então, aí não é importante a técnica, né? É uma leitura sem compromisso, pode haver erro na hora de falar, tropeço, porque as pessoas estão conhecendo o texto. Não há preocupação de haver intenções agora nas falas, ou se alguém usou alguma intenção errada, né? Porque você está conhecendo, tá? E a partir dessa leitura, várias outras acontecerão, né? Que vão deixando a cena mais acabada, o texto mais entendido, né? Então, a partir dessa primeira leitura, então você já tem um conhecimento do conteúdo, você vai entender o contexto, né? Onde que essa cena ou a peça se passa, que situação os personagens estão atravessando, quem são os personagens, a relação entre eles, quais sentimentos, características que você detecta de cara. Então, o texto, ele traz a maioria dessas indicações, tá? Quais expressões ou palavras já nos permitem chegar a alguma conclusão, uma frase, ela já pode trazer a informação que precisa, né? A cena vai ser dramática, cômica, vai ser trágica, farsesca ou muito sutil. Quem vai definir isso é o encenador, né? O diretor da peça. Aqui na oficina a gente vai trabalhar com cenas soltas, a gente não vai pegar uma peça inteira para ver, porque não dá tempo, né?
Mas no texto de uma peça inteira, as outras cenas, né, anteriores e posteriores, elas vão indicar muito das questões que a gente vai levantar aqui em uma cena só, tá? E se a peça é baseada em algum livro ou fato histórico, ler sobre isso também ajuda a compreender esse contexto. E a gente tem que, depois que leu a primeira vez, tem que esclarecer dúvidas, expressões, palavras. A gente quase busca o dicionário para poder entender se está citando pessoas, lugares ou fatos. Isso é importante para a cena? Vamos buscar entender, pesquisar sobre isso também, né? Ou seja, a gente vai fazer o possível para entender o que a cena ou o texto teatral está trazendo para a gente. E qual o sentido da cena? Qual o sentido da peça? Né? O que a peça está querendo dizer num todo? Né? E essa cena dentro da peça? E se a gente analisar só a cena separadamente, qual o objetivo dela? Então, o diretor ele pode ter essa visão e esclarecer o grupo, né? Mas cada ator também pode concluir ao ler o texto, né? E vamos ver a importância das palavras. Algumas palavras podem ser chaves de algumas frases, né? E a gente tem que ficar atento a isso, porque elas podem ser exploradas na hora de falar, você destacar de alguma forma, dar um colorido especial, que isso já vai ajudar a atingir o sentido da cena ou da fala, tá? E essa parte aqui é deliciosa, né? Que enquanto você está pesquisando a cena e o que ela quer e como atingi-la da melhor forma, você pode explorar intenções nessa leitura, você pode variar, tá? Vamos trabalhar as possibilidades que o texto dá, né? Ver como o ritmo, a rapidez, a lentidão, o volume da voz, a entonação pode ser interessante, pode ser importante nos diálogos. A gente pode exagerar as intenções ou fazer intenção oposta, né? Até para poder multifacetar o personagem, né? Não ficar aquela coisa que só tem um lado, né? O personagem ele pode ter vários sentimentos, várias intenções, inclusive durante o texto, nas cenas, ou até na mesma cena, ele pode ter isso, né? Então, não vamos nos acomodar na primeira leitura que a gente fizer, né? Não vamos cristalizar aquela forma que a gente teve na primeira leitura. E aí, nessa pesquisa de brincar com as leituras, a gente acaba fazendo uma partitura da leitura do texto, né? Que vai definir qual frase, qual palavra vai ser acentuada, qual intenção que eu uso em cada fala, né? E vai ser necessário, às vezes, preencher lacuna, porque o texto pode não trazer todas as informações que a gente quer ou precisa. Então, a gente pode ter que criar história que não aparece na narrativa, mas vai servir para a gente para poder ter uma coerência o personagem, né? E é muito importante isso, tem que ser coerente com o que já existe no texto. A gente não pode usar um material contrário ao que o texto está trazendo, né? E o subtexto, né? Nem sempre a fala do jeito que está escrita lá, ela quer dizer só aquilo, ela pode querer dizer mais. E a gente tem que perceber essa intenção pela característica do personagem, da cena, né? Pode ser que o personagem não queira falar claramente aquilo, então ele usa uma metáfora. E aí como que a gente vai botar isso na voz, né? Às vezes ele pode estar querendo falar o contrário do que ele está falando, né? E como que a gente vai fazer isso, né? Então a gente tem que perceber onde isso acontece. E aí a interpretação é que vai passar a essa intenção, né? Na entonação ou em outros recursos que a gente vai descobrindo quando fala o diálogo. E com isso chega o resultado, né? Nós vamos entender os personagens e vamos buscar a melhor forma de falar seus textos, né? Com essas análises, repetições, pesquisas, a gente vai definindo como esse personagem vai se expressar vocalmente dentro da peça, né? E nós vamos fazer um exercício agora de leitura de uma cena, para a gente dar uma olhada, mas é importante também a gente falar de duas coisas aqui, antes disso.
tá? As rubricas. Deixa eu pegar o slide aqui que fala das rubricas, tá? Rubrica, gente, são comentários que o autor põe dentro da cena, mas que não são frases, não é falado na cena, tá? Então, geralmente vem entre parênteses, vem em itálico, né? Ela pode vir em frase solta entre as falas ou dentro da fala, que indica intenção do personagem quando está falando ali. Pode indicar qual é o cenário, pode indicar movimentos do personagem. Ele sai, ele levanta, ele está entrando, ele está chegando perto, ele fala mais baixo. Então, é um texto secundário, tá? Isso não é falado. Isso é para indicar o movimento da cena, as intenções da cena, né? Tem diretor que prefere nem usar as rubricas para poder deixar o autor mais livre para construir, tá? E não menos importante que isso, nós temos que lembrar, valorizar e respeitar a dramaturgia, porque o autor ele teve um motivo quando escreveu o texto daquela forma, tá? E se a gente escolheu encenar esse texto, vamos usar as palavras que o autor usou. Ao invés de a gente mudar o texto para facilitar a nossa fala, vamos trabalhar para que essa fala soe da maneira mais natural possível, tá? Se a gente for alterando direto cada vez que a gente tiver dificuldade, ou porque a gente acha que do jeito fica melhor, depois a gente não vai reconhecer o texto original. E se fizermos isso, por que escolhemos essa peça para montarmos, se a gente não queria aquele texto, tá? Se o autor estiver no grupo, fala com ele, se dá para alterar ou não, né? Então, vamos conversar com o diretor e senador, que vai ter algum critério aí para poder ver se é possível alterar o texto dentro do estilo do autor, para poder atingir o seu objetivo na peça, tá? Então, vamos partir para a prática agora, né? Nós estamos aqui com a ajuda dos amigos a Ângela Sani e do Humberto Costa. Sejam bem-vindos, queridos, muito obrigado. Que aí a gente vai fazer a leitura aqui de uma cena, para ver como é que seria isso, né? Da leitura branca, contexto, tá? Então, nós vamos começar por uma cena aqui, que é de uma peça que foi escrita pelo Edmundo César, nosso amigo Edmundo, né? A peça é Quem Tem Medo da Morte, e recentemente o Grupo Integrarte de Curitiba, né? Então, uns 2 anos, né? Encenou. A gente vai pegar uma cena aqui que é a cena da Juventina, tá? Então, nessa cena aqui, a gente tem muita rubrica, tá? Como eu falei para vocês, são textos que são entre parênteses, vocês veem com uma letra diferente, em itálico, né? Essa cena tem muito disso, tá? Então, isso que está aqui não é falado, ele acontece, ou descreve, né? Então, eu vou ler as rubricas e o Humberto vai ler o fiscal e a Ângela vai ler a Juventina. A gente agora vai fazer uma leitura branca, ou seja, para conhecer o texto, sem intenção já de interpretar o personagem, tá? A gente está conhecendo, tá bom? Então, entra a Juventina na ponta dos pés, traz uma mala abraçada ao peito, entra cuidadosa, olha para os lados, parece esconder-se de alguém. Ela para no centro da cena, tranquiliza-se, ouve barulho na coxia, fica apreensiva, pensa em se esconder, mas não sabe onde. Entra o segurança. Ouve-se uma sirene e luzes de polícia. Juventina corre e segurança vai atrás dela. Cerca de um lado, cerca de outro, depois de um tempo entra fiscal e os sons param. Mas o que é isso, Juventina? Tentando ir sem passar pela fiscalização? Você sabe que ninguém escapa da fiscalização. Temos câmeras espalhadas por todos os cantos. Ó, seu moço, eu não estava tentando passar, não. Na verdade, era procurando alguém para me orientar. Cheguei aqui, não tinha ninguém. Segurança olha com cara de poucos amigos, o segurança não fala. Roupa de segurança e um colete. Óculos escuros e cara de poucos amigos. Não usa armas, apenas sua presença intimida. Sei. E o que você está levando em sua bagagem? Nada demais. Só o que foi orientado para levar. Muito bem.
Vamos então fazer a vistoria de rotina da bagagem, enquanto você me ajuda a preencher esse questionário aqui. Segurança pega a mala e começa a abrir. Juventina fica preocupada. Deixe-me ver. Vai para a Bahia, né? Salvador, capital. Exato. O senhor conhece lá? Eu nunca fui. Terra boa. Meia passagem de domingo a domingo, praias limpas, trânsito sem engarrafamentos. Você vai gostar. Engraçado isso. Eu era paranaense, agora vou ser baiana. Engraçado. Para você ver, Juventina, novos aprendizados tem que aproveitar. Não precisa ficar com medo. Sirene e luzes de polícia. Segurança descobriu alguma coisa. A sirene para. Segurança mostra um porta-retratos. Mas o que é isso? Você não pode levar a Juventina. Mas é só uma fotografia. Que mal há nisso? Fotografia do seu ex-marido. Não pode, Juventina. Ele agora vai ser seu pai. A fotografia não ajuda. Até porque o casamento de vocês foi uma confusão só. Eu sei. Mas é que gosto tanto dele. Ele é que não gostava de mim. Então essa vai ser a oportunidade de vocês. E se ele não gostar de mim? Vai dar tudo errado? Às vezes me dá um medo de dar tudo errado. Penso até em desistir. Ora, vamos pensar positivo. Você se preparou, as coisas estão todas prontas. Vai dar tudo certo, mas não vai poder levar o porta-retratos. Sirene e luzes de polícia. Segurança mostra o que achou na mala. Um leque e luvas brancas. Mas o que é isso, Juventina? Ainda lembrando do tempo de Sinhazinha? Isso foi há muito tempo, menina. Mas foi tão bom. Todo mundo me bajulava. Eu era bem tratada. Não foi como da última que eu sofri o pão que o diabo amassou. Mas foi importante para a sua readaptação. Eu morava num casarão, 20 quartos. E agora, hein? Meu amigo, dizem que lá na Bahia eu vou morar num apartamento de 20 metros quadrados. Sei quanto é isso, mas é pequeno. Será que é de frente ao mar? Pelo menos? Que bairro será? Você sabe? Tenho aqui anotado. É Cajazeiras 10. É de frente ao mar? Bem, de frente não é não, mas é perto. Ah, que bom. Mas você não deve ficar preocupada com isso, não. Deve se concentrar nas coisas que tem que aprender a fazer. Sua ficha diz aqui que precisas desenvolver um sentimento de afetividade com as pessoas. Você anda muito egoísta, Juventina. Essa essa morte não é fácil. Você deve começar. Sirene e luzes da polícia. Segurança mostra cartões de banco. Mas o que é isso, Juventina? Cartão magnético do banco? Você não pode levar isso, Juventina. Ai, ai, ai. Estou vendo que você está muito insegura com o que aprendeu por aqui. Nosso maior tesouro é o que está guardado no coração. Precisa se preocupar com os valores realmente importantes, aqueles que levamos para a eternidade, para todas as vidas. Sentimentos, valores morais, traços de sua personalidade que vão se expressar na vida que virá. Segurança dá um grito, aponta para dentro da mala. Vamos ver, Juventina, o que você vai levar na bagagem. Dentro da mala só restou uma rosa branca. Segurança atira e passa para o fiscal, que durante a fala da Juventina passa para ela. Levo esperança, só isso. Tentei até reunir o que tinha, uns trapos de emoções, mas não construí nada nas oportunidades que tive. Agora levo só esperança. Me disseram que é o bastante,
que com ela e os planos que fiz, posso conquistar muitos tesouros, dia a dia, vencendo o medo de errar a cada dia. Acredito nisso. Acredito sim. Vou ter alguns que me ajudarão, junto comigo, lá e cá. Vai dar certo. É preciso dar certo. Bom, tá aí a cena, fizemos a leitura branca, né? No papel em branco, né? Para poder conhecer o texto e sem preocupar em trabalhar intenções, né? Então, a cena, o contexto, né? Essa cena, ela se passa onde? É numa alfândega, não é? Mas É, numa alfândega do plano espiritual, né? Acho que é isso, né? um planejamento reencarnatório. Sim, por que é que você concluiu que é reencarnação, Ângela? No momento de uma fala, quando ela fala que ela era paranaense e vai passar a ser baiana. Tem outros momentos que dá a entender que é uma reencarnação? Ah, Humberto, Ângela. Quando quando fala o da Humberto... sinhazinha, né? Ela Isso, fala da sinhazinha, né? Ela lembra dos leques, fala dos leques, você lembra daquela... Acho que é por ela aí. lembra de... Ele faz ela lembrar de outro tempo, né? E tem uma fala bem direta sobre o marido, né? O ex-marido, Exatamente. É né? que o marido, o, o, o marido agora vai ser, como é que é? Agora o marido vai ser pai? Não, o pai vai ser marido, né? Agora eu Não, não Isso. estou lembrando agora. marido vai ser o pai Vai ser dela pai. lá. Isso, o marido vai ser o pai, isso. Então é uma alfândega mesmo? Não é, né? Uai, Não, O autor aí colocou uma situação de alfândega, né? sim, Simbolicamente aí, para mostrar os procedimentos, para reencarnação e passar de forma divertida, né? exatamente. Então, vamos fazer agora, a gente vai ler um trechinho agora, só para pesquisar como seriam os personagens, possibilidades. Humberto vai fazer aquele fiscal muito durão mesmo, sabe? Meio não aceita nada. E a Ângela vai fazer aquela pessoa com muito medo, muito, exagera o medo aí, para a gente ver as possibilidades aí dos personagens. Vamos voltar aqui ao texto, tá? Para poder a gente fazer. Eu vou pegar o iniciozinho da cena, só um pedacinho. Vamos lá, tem que voltar aqui. Não vão ler a rubrica, não, tá? Vão direto para a fala. Vai lá. Ah, é uma comédia ou é um drama? É uma parece, comédia. parece uma comédia, né? Começa já trabalhando com essa coisa no plano espiritual de ter uma alfândega, então tem uma comédiazinha aí, aparentemente, né? A gente não sabe. Mas tem a parte de drama, né, Ângela? Porque fala da encarnação dela e etc, né? Isso, é uma mistura, Uhum. né? Ele brinca com esse humor dentro do drama. Então tá. Então vamos lá, Humberto, Bem chefão, né? Bem bem fiscalzão. chefão, e a outra toda medrosa, a pessoa insegura total. Vai. Então tá bom. Mas o que é isso, Juventina? Tentando ir sem passar pela fiscalização? Você sabe que ninguém escapa da fiscalização. Temos câmeras espalhadas por todos os cantos. Ó, seu moço, eu não estava tentando passar, não. Na verdade, estava era procurando alguém para me orientar. Cheguei aqui e não tinha ninguém. Sei. E o que você está levando em sua bagagem? Nada demais. Só o que fui orientada para levar. Muito bem. Então vamos então fazer a vistoria de rotina da bagagem, enquanto você me ajuda a preencher esse questionário aqui. Deixe-me ver. Vai para a Bahia, né? Salvador, capital. Exato. O senhor conhece lá? Eu nunca fui lá. Terra boa. Meia passagem de domingo a domingo, praias limpas,
trânsito sem engarrafamentos. Você vai gostar. Pronto, aí tá ok aí esse trecho aí, e já tá aí a deixa até para mudar a forma como o personagem trata ela, né? Quando já começa a falar da Bahia, ele começa a comentar passagem, né? Vamos aproveitar e dar uma olhadinha em outro texto, tá? Esse outro texto não vai dar para a gente ver todo, não, tá? Então a gente vai pegar a cena inicial somente. Vamos lá. É o sequestro da prima-dona, o texto é do Alberto Centurião, né? O Humberto vai ler o Marco e a Angela vai ler Maria Augusta. Vai lá. Você vai fazer as rubricas? Não, as rubricas são muito curtinhas. Eu não vou ler as rubricas, tá? Então tá bom. Estou de volta, dona Augusta. Já liguei para o Brito. Agora vamos esperar. Esperar? Tá bom. Que remédio? Deixa eu desamarrar. Assim fica mais confortável. Eu não quero maltratar a senhora, não. Obrigada pela consideração. Ser sequestrada por fã é outra coisa. Você está brincando, mas é verdade. Sou seu fã mesmo. Deixa de bobagem. Daqui a pouco vai querer um autógrafo. Então você é assim mesmo, é? Assim como? Assim, metida a besta com o rei na barriga, igualzinha a mulher da peça. Igualzinho a mulher da peça? É isso mesmo, igual. Pensei que você era diferente. Desculpe, eu normalmente não sou assim. É que estou nervosa. Tá bom. Sabe, eu sempre imaginei a senhora muito diferente dela. Na hora, quando eu vi a peça, me deu um ódio daquela mulher mandona, estragando a vida dos outros para conseguir subir, pisando por cima de todo mundo. Como é seu nome? Quê? O seu nome. Como você se chama? Tá brincando, dona? Se a senhora sabe o meu nome, depois eu tenho que te matar. Então eu vou arranjar um nome para você. Vou te chamar de Marco. Marco Antônio. Você conhece Marco Antônio? Não. É um personagem de Shakespeare, um general romano apaixonado por Cleópatra. Essa história eu conheço. Eu vi o filme. Pois então, Marco Antônio é o seu nome. Tá certo. Você gosta de teatro? Nunca tinha visto. Fui na sua peça porque vi uma cena na televisão, você cantando e discutindo com aquele homem. Então, vamos interromper o texto agora, porque a oficina ela tem um tempo curto, tá? E aí nós vamos repassar aqui os pontos, né, da nossa estratégia de trabalho com o texto. Ângela e Humberto, vou pedir desculpas a vocês agora, que por conta do tempo eu já vou abordar direto, tá? Então, o texto fala do sequestro da prima-dona. O que seria? Então, uma das primeiras coisas. Que palavra é essa, prima-dona, né? Eu não conheço essa palavra, né? Se eu não conheço, eu tenho que buscar. Prima-dona é a cantora principal de uma ópera, tá? Então, é estrela, né? E prima-dona também é um termo que é usado pejorativamente para as pessoas cheias de vontades, consideradas superiores, as demais, né? Mas no caso aqui, a personagem Maria Augusta é uma cantora de ópera. E em outra parte do texto, ela chama o sequestrador de Marco Antônio e diz que é um personagem de Shakespeare, general romano apaixonado por Cleópatra, ou seja, cita aqui uma peça de Shakespeare, o maior autor teatral, o mais conhecido, né, o mais respeitado, um dos mais respeitados, né, clássico por excelência. Então seria o caso, a gente teria que ler a peça do Shakespeare para poder entender um pouco mais do que acontece na cena da peça. Isso a gente vai ter que ver, né?
observando a cena, observando a peça, né? Mas já é uma dica aqui para a gente buscar pelo menos quem é Marco Antônio. A gente tem que saber quem é Marco Antônio aqui e a relação dele com Cleópatra, já que foi citado, né? E o próprio texto aqui também indica em relação à prima dona aqui, né? O sequestro da prima dona é uma cena de sequestro. O Marco é um dos sequestradores, está vendo que ele é um, porque ele diz: eu já liguei para o Brito, que deve ser o parceiro dele, né? Agora vamos esperar, né? E aí ele reclama que a Maria Augusta está tratando ele mal, está dizendo que é metida besta, né? Ou seja, então provavelmente essas falas dela iniciais aí são de uma forma arrogante, pedante, né? E o sequestrador, em uma das falas aqui, diz que quando ele pergunta o nome, se eu só souber meu nome, eu vou ter que te matar. Então mostra que ele é uma pessoa violenta, né? Então, não é uma pessoa que sequestra, né? É um bandido, né? E também diz que nunca tinha ido no teatro. Então parece ser uma pessoa rude, que não tem grandes conhecimentos, não sabe quem é Marco Antônio e quem é Cleópatra, né? Então a gente poderia compor, uma das ideias aqui é compor nessa leitura o sequestrador como um tipo mais rude, mais bruto, né? E Maria Augusta como uma pessoa pedante, metida a besta do jeito que ele fala. Então como é que a gente poderia fazer isso na voz? E aí eu vou fazer por conta do tempo, eu mesmo vou fazer aqui, né? Tô de volta, dona Augusta. Já liguei pro Brito. Agora vamos esperar. Esperar. Tá bom. Que remédio. Deixa eu desamarrar. Fica mais confortável. Eu não quero maltratar a senhora, não. Obrigada pela consideração. Ser sequestrada por fã é outra coisa. Você tá brincando, mas é verdade. Sou seu fã mesmo. Deixa de bobagem. Daqui a pouco vai querer um autógrafo. Então você é assim mesmo, é? Assim como? Assim, metida besta, com rio na barriga, igualzinha a mulher da peça. Então, essas falas daqui, ela pode usar, a Maria Augusta pode usar de ironia, né? Ao mesmo tempo que agradece, ela mostra um desprezo pelo personagem do sequestrador, né? E ele percebe isso e ele reage, né? Então, são algumas dicas aí que a gente pode dar para essa cena. Se vocês continuarem a leitura do texto, né, dessa própria cena, vai ver que a Maria Augusta acredita em reencarnação e no final da cena ela chega à conclusão de que ela e o sequestrador tiveram alguma experiência em conjunto, uma vida passada, né? Então, é um texto bem interessante, tá? Mas por conta da hora, a gente vai ter que terminar essa atividade aqui e partir para a finalização da oficina. E a gente quer agradecer a presença da Ângela e do Humberto aqui com a gente, ajudando a gente demonstrar aqui a oficina. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, Humberto. Tá? Obrigada, Obrigado beijo, a vocês Júlio. todos. Obrigado, Júlio, pelo convite. Bem, gente, então, este foi o conteúdo que a gente quis trazer para vocês. Espero que seja útil, que vocês possam colocar em prática dentro do centro de vocês, né? Das instituições, nos seus trabalhos teatrais. Desejo sucesso, inspiração e que possa o teatro estar cada vez mais presente dentro da arte espírita em geral. Fiquem com Deus. Beijão para todos.